Você já ouviu falar sobre as técnicas de tortura de antigamente? Não? Então fica até o final do vídeo que eu vou te apresentar 12 das piores delas. Número 1. Chamado de berço ou cadeira de Judas, essa técnica pode ser considerada uma prima distante da empalação, só que com um pouco mais de sadismo. As vítimas eram obrigadas a sentar em pirâmides de madeiras lentamente até a morte. Presas por cordas, elas tinham seus orifícios anais ou vaginais esticados pelo tronco pontudo de madeira durante dias. A intenção do efeito era empalar lentamente. Para isso, algumas delas recebiam pesos nas pernas a fim de aumentar a dor e a velocidade. E fora a humilhação, o berço de Judas dificilmente era higienizado, assim podendo gerar infecções dolorosíssimas. Número 2. Esse dispositivo de tortura era composto por uma porta dianteira articulada e um interior cheio de estacas, de modo que atravessassem qualquer ser humano que tentasse se mexer ali enquanto estivesse preso. Quando a vítima era aprisionada dentro da dama de ferro, somente pequenos buracos permitiam a respiração e a comunicação quando os interrogadores realizassem perguntas. Trata-se de um instrumento de tortura essencialmente medieval e muito cruel. Embora por vezes tenha se afirmado que a dama de ferro fazia parte das ferramentas usadas pela Inquisição como forma de torturar as vítimas, estudos apontam que tal alegação constitui um mito popular, pois historiadores acreditam que a dama de ferro foi apenas uma artimanha criada por artesãos desejosos de se aproveitarem do imaginário de colecionadores. Número 3. O touro de bronze era uma engenhoca de tortura e execução usada pelos antigos gregos e romanos para punir seus inimigos. Esta estátua em forma de touro em tamanho real, de latão ou bronze, era oca para que as vítimas pudessem ser trancadas dentro de seu estômago e depois assadas vivas. O touro de bronze tinha uma porta na barriga na qual uma vítima ou mais podiam ser colocadas. O dispositivo esquentava como um forno e efetivamente assava quem estivesse dentro, acendendo uma fogueira por baixo. Canos que saíam da barriga e subiam pelas narinas carregavam os gritos da vítima, fazendo soar como se o touro estivesse mugindo. As pessoas que eram colocadas nesse instrumento de tortura e execução tinham uma morte lenta e dolorosa. Dizem que o escultor da corte Perilos de Atenas inventou o touro de bronze para o tirano Falares. Para demonstrar sua eficácia, Falares trancou Perilos lá dentro e o assou vivo. Meio morto, seu corpo foi removido do touro e jogado penhasco abaixo. Número 4. A pera da angústia é um dispositivo de uso controverso inventado no início do período moderno. O mecanismo consiste em um corpo metálico em forma de pera, dividido em segmentos em forma de colher, que podem ser separados por meio de uma mola ou girando uma chave. Esse brutal equipamento era utilizado para iniciar a punição de mulheres, mentirosos e homossexuais. O aparelho era inserido nas vaginas femininas, no ânus dos homossexuais e na boca dos blasfemadores. Para que as 4 folhas de metal se abrissem, bastava a vítima entortar um parafuso. A pera era capaz de arrancar a pele com sua expansão e mutilar os orifícios das pessoas que a recebiam. O método era conhecido por apenas abrir a sequência de torturas. Número 5. A crucificação é um método de tortura e pena capital, a pena de morte, que foi usado ao longo da história para executar pessoas. Não é mais comum nos dias atuais. Em uma crucificação, o corpo da vítima era pregado ou de outra forma preso a uma grande cruz de madeira ou viga, onde eram deixados pendurados até morrerem. A crucificação geralmente ocorria ao ar livre, muitas vezes supervisionada por soldados. Essa tortura e execução pública desencorajavam outros de cometer crimes. Normalmente, não são os ferimentos de ser pregado na cruz que realmente matam a vítima em uma crucificação. Em vez disso, a maioria das pessoas morre de exaustão por ficar na mesma posição por tanto tempo, ou de asfixia, uma deficiência de oxigênio no corpo causada pela respiração irregular por um longo período de tempo. O exemplo mais famoso de crucificação da história é Jesus na cruz. Acredita-se que ele seja o Filho de Deus na religião cristã. A crucificação de Jesus ocorreu por volta de 30 a 33 d.C., em Jerusalém, localizada no atual Israel. Acredita-se que Jesus tinha 33 anos na época de sua crucificação. Pôncio Pilatos, o governador romano da província vizinha, Judéia, condenou Jesus de Nazaré à morte por crucificação. Jesus foi crucificado porque alegou ser rei dos judeus ou porque outros o aclamaram como tal. Isso constituiu traição sob a lei romana. Número 6.
O burro espanhol foi um instrumento de tortura muito usado na antiguidade, principalmente na Idade Medieval. O dispositivo era usado para tirar confissões dos prisioneiros ou como instrumento de execução, quando a vítima ficava sentada no burro até a sua morte. O dispositivo é um cavalete de madeira em que a barra superior é num formato triangular. Nesta condição, esta barra possui uma aresta pontiaguda em toda a sua extensão. A vítima, nua, era colocada sentada no cavalete com as pernas entreabertas e suas mãos amarradas para que não esboçasse qualquer tentativa de fuga ou alívio da pressão. Sentada, suas genitais ficavam em contato direto com a barra superior ao mesmo tempo que, em seus tornozelos, eram amarrados pesos. Deste modo, com os pesos fazendo grande pressão para baixo, a vítima sofria ferimentos mortais com hemorragia na região pélvica, sofrendo por dias até a sua morte. Número 7. Tortura por ratos. Este processo de tortura era simples e diabolicamente engenhoso. A vítima seria contida, geralmente em uma mesa ou contra uma parede, com seu abdômen exposto. Uma gaiola de metal ou pote contendo ratos famintos seria então colocada contra o estômago da vítima. A extremidade aberta do pote seria firmemente presa para evitar que os ratos escapassem para fora. Em seguida, o pote seria gradualmente aquecido do lado de fora usando brasas ou uma chama aberta. À medida que a temperatura dentro do pote aumentava, os ratos, movidos pelo pânico e desconforto, buscavam uma rota de fuga. Encontrando-se presos, seu instinto natural seria cavar através da única direção disponível, a carne da vítima. Os ratos começariam a mastigar e arranhar o estômago da vítima em uma tentativa frenética de escapar do calor. A vítima sentiria uma dor excruciante enquanto os ratos roíam sua carne, músculos e órgãos internos. O puro terror de ser comido vivo por dentro aumentaria a agonia física, tornando a tortura de ratos um dos métodos de execução mais devastadores. Número 8. Uma das mais conhecidas técnicas de tortura é a do empalamento. Durante a Idade Média, inimigos tinham seus corpos atravessados por enormes estacas. Normalmente, o processo começava pelo ânus e seguia até a boca. E o mais assustador, a vítima poderia levar até 3 dias para morrer. O personagem que ficou mais conhecido pela técnica foi Vlad III, o Empalador, o sujeito que inspirou Drácula. O tirano costumava apreciar uma refeição enquanto observava as estacas atravessando os orifícios de seus inimigos. Estima-se que Vlad tenha matado de 20 a 300 mil pessoas dessa maneira. Número 9. Usado como sentença para crimes como blasfêmia e roubo, o caixão da tortura funcionava assim. As pessoas julgadas eram obrigadas a ficar dentro da cela móvel durante dias até a morte. Extremamente apertadas, as gaiolas eram penduradas em praça pública. Uma vez aprisionadas, as vítimas não eram mais soltas. Assim morriam de fome, e também devido à exposição ao tempo. Muitas vezes, as vítimas eram colocadas lá nuas. Por fim, os corvos se alimentavam dos restos mortais, enquanto os corpos permaneciam em exposição pública. Número 10. Esse terrível aparelho costumava ser utilizado para punir mulheres acusadas de realizar bruxaria, aborto ou adultério. As garras, aquecidas por brasas ou em temperatura comum do aparelho, eram usadas para arrancar os seios dessas mulheres. O artefato também ganhou uma variante chamada de The Spider, exatamente como o outro instrumento, mas com as garras acopladas a uma parede. Isso fazia com que o torturador pudesse puxar as mulheres até que o estripador ficasse com os seios pendurados. Muitas morriam de hemorragia ou de infecção. Número 11. Por serras serem muito comuns na Idade Média, a técnica de tortura foi muito utilizada para matar pessoas acusadas de bruxaria, adultério, assassinato e blasfêmia. Além disso, era costumamente usada para ameaçar os acusados, colocando seus familiares nos dentes afiados da serra. Esse método funcionava de modo que 2 torturadores amarravam as pessoas de cabeça para baixo a fim de deixar todo o sangue fluir. Depois disso, pegavam uma serra e atravessavam as vítimas começando pelo meio das pernas. A tortura costumava levar horas. Número 12. Conhecido por sempre matar a vítima de forma bem lenta, essa era a roda da tortura. Com os membros presos em uma roda de madeira, as pessoas viam seus braços e pernas serem atingidos pelos torturadores com grandes martelos de metal. Depois disso, eram pendurados, ainda na roda, em praça pública, para que animais se alimentassem das vítimas vivas. Obrigado por assistir. Se inscreva e deixe o like para mais vídeos.